ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, segura na mão de Deus e vai. Meu querido, creio que já deu tempo. Se você fez a sua oferta aí, se você vai fazer, vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada ofertante, cada dizimista, Pai. Em nome de Jesus, que a provisão do Senhor venha sobre cada vida, sobre cada família, Pai. Nós te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito, pela provisão na vida de cada um, Pai. Livra do mal, em nome de Jesus. Abre as portas para aquele que necessita de portas abertas, Pai. Em cada situação da vida deles, nós declaramos a vitória, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, lembrando também que quarta-feira, estendeu agora por causa da pandemia novamente, né, mais uma semana aí. Então, durante a semana, nós temos oração aqui na igreja, 6h30 da manhã, às 7h30. Então, estamos aqui com o pastor Sérgio, certo? Você não vai poder sair de casa, né? Esse horário, mas vai ter gente orando. Você pode estar orando na sua casa, aí junto do horário das 6h30 às 7h30. Tem pessoas aqui orando na igreja. Na terça-feira, tem pessoas orando aqui na igreja, 8h30 da manhã às 9h30. Na quarta-feira, 6h da tarde, nós temos o culto aqui. Vai ser transmitido online, ainda não podemos, tá? Presencial. Mas você pode acompanhar pela sua casa e chegando na sua casa. Estou trabalhando, chega em casa, põe lá no canal do YouTube, no Instagram, acompanha a gente lá, participa lá, ouve a palavra, seja alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o remédio para a nossa vida. Se você precisa de cura, restauração, se você precisa de uma palavra de vitória, através da palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus, a sua fé ela é fortalecida. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E no domingo, certo? No domingo, nós vamos ter o culto aqui, 9h30 da manhã, não é presencial, tá? É pela internet ainda. 9h30 da manhã, 3h da tarde e 5h da tarde. Então você, lembrando, 9h30 da manhã, 3 e 5 da tarde, vamos ter os 3 cultos, vão ser transmitidos, e você pode acompanhar depois, você pode assistir novamente, você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, pode compartilhar no Facebook, baixar o vídeo, colocar no Facebook, colocar o link lá no que estou pensando hoje, põe lá o tema da mensagem lá e compartilha, e pode ter certeza, gente, muitas e muitas pessoas assistem e acompanham aí. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Glória a Deus, maravilha, meus queridos irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Vamos para a palavra do Senhor para nós nesta noite.
que possamos meditar, refletir alguns minutos na palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38. Alguns versículos, vamos meditar nesses versos. Mateus 12, verso 38. Olha o que está escrito. Então alguns mestres da lei e fariseus lhes disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhes será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que esse, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente no meu e nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Quero falar para vocês, indo direto aqui ao assunto, quero falar para vocês nesta noite sobre arrependimento, ressurreição e juízo final. Então fique atento, vamos falar sobre arrependimento, ressurreição e juízo final. Os fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: queremos ver da tua parte um sinal. E Jesus disse: geração má e adúltera, vocês pedem um sinal, mas não lhes será dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantou e foi até onde estava Salomão, para ver a sabedoria de Salomão. E a rainha do sul, ela vai se levantar também com essa geração e vai condenar ela. Mas está aqui quem é maior do que Salomão. Olha então, meu querido, que coisa interessante. O Senhor Jesus disse que quando Deus falou para Jonas ir pregar a palavra em Nínive, você conhece a história, Jonas não queria ir para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Nínive, naquele momento, ela estava muito corrompida, ela estava depravada, numa situação terrível, semelhante a Sodoma e Gomorra. Semelhante a Sodoma e Gomorra. Interessante que em Sodoma e Gomorra, Ló estava lá. O sobrinho de Abraão estava lá. Era um homem justo. E o sobrinho de Abraão não conseguiu ganhar
almas para o reino de Deus. Ninguém se converteu com a pregação de Ló. Nem a mulher de Ló se converteu. Malemar, as filhas dele saíram de lá. Ele garantiu a ele próprio. A situação em Sodoma e Gomorra era terrível. Ló não teve força, não ganhou ninguém para Jesus lá. E morreu a maioria das pessoas, inclusive perdeu até a mulher. Já em Nínive, a cidade de Nínive, a Nínive bíblica, ela foi edificada por um homem chamado Nimrod. Se você olhar no Gênesis, no capítulo, lá no Gênesis, no capítulo 10 do livro de Gênesis, você vai ver quando que surgiu a Nínive bíblica. Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 8, está escrito: Cuxi também gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, quando a gente lê esse termo aqui, essa frase, dá a impressão que Nimrod foi um homem poderoso diante de Deus. Mas essa expressão no hebraico significa que ele era um homem arrogante, um homem vaidoso, orgulhoso, rebelde diante do Senhor. Era um homem contrário às coisas de Deus, mas era um homem que se destacava no meio das pessoas, na força do braço, na arrogância humana, na sabedoria humana, nas filosofias humanas. É o tal do Nimrod, com respostas para tudo. Foi ele aqui no verso 10, no versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel. Então ele foi um dos líderes de Babel, da Torre de Babel. Você lembra que o pessoal da Torre de Babel, mais para frente ali no capítulo 11, eles foram dispersos, foram reprovados por Deus. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem para Noé, quando Noé saiu da arca. Lá no Gênesis, capítulo 9, quando Noé saiu da arca, Deus disse para Noé, Deus fez uma aliança com Noé, e Deus disse no versículo 7, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus mandou povoar a terra, multiplicar. Isso fazia parte da aliança de Deus com Noé, depois que terminou o dilúvio e com seus descendentes. O que aconteceu? Quando esse Nimrod nasceu, ele se tornou arrogante, muitos anos depois, se afastou dos conselhos dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, inclusive de Noé. Se afastou da presença de Deus, esse Nimrod. Ele se tornou arrogante e se tornou então o rei ali em Babel, que deu depois também início à Babilônia, que é o princípio de Babilônia. Como a gente vê aqui no versículo Gênesis 10, 11, dessa maneira, dessa mesma terra saiu ele para a Assíria. Então ele saiu ali de Babel, de Eraque, de Acade, de Sinear, e foi para Nínive, foi para um lugar onde ele edificou Nínive. Então aqui começa a história de Nínive. Os ninivitas são descendentes, tem sua origem nesse Nimrod. Esse Nimrod na Torre de Babel ali, Deus veio e trouxe uma sentença, confundiu as línguas, esparramou o povo na Torre de Babel. Por que Deus fez isso na Torre de Babel? Porque a ordem tinha sido dada para Noé, que era para o povo povoar a terra. E nessa saída, nessa dispersão ali da Torre de Babel, esse Nimrod saiu também para o lado ali, da terra de Sinear. Ele saiu para a Síria
e edificou, começou a construir uma cidade, no caso aqui, Nínive. Nínive se tornou poderosa como Babilônia. Babilônia se tornou poderosa. O Egito se tornou poderoso. A Assíria se tornou poderosa. Então, na época em que Jonas foi pregar o evangelho em Nínive, os ninivitas estavam fora da presença de Deus. Os ninivitas estavam num pecado terrível, como Sodoma e Gomorra. Mas os ninivitas se converteram diante da pregação de Jonas. Se você olhar no livro de Jonas, no capítulo 1 do livro de Jonas, é o capítulo em que Deus dá ordem para Jonas ir até Nínive para pregar o evangelho. E Jonas não vai, Jonas desobedece. Por quê? Porque os ninivitas são cruéis. Os ninivitas são pecadores terríveis. Mas a misericórdia de Deus está estendida. O braço do Senhor está estendido para socorrer aquele que tem o coração contrito, aquele que tem um espírito contrito e se arrepende. O braço do Senhor está estendido para aquele que está fora do caminho, mas que se arrepende de todo o coração. Em Sodoma e Gomorra não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Nem a mulher de Ló. A mulher de Ló simulou um arrependimento. Ela fez de conta que estava arrependida, mas não estava arrependida coisa nenhuma. E ela então foi atraída pelo pecado. Agora, os ninivitas, lá no livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas ir pregar o evangelho, Jonas não quer ir. Jonas acha que não tem jeito para eles. Muitas das vezes nós também achamos que não tem jeito para aquele parente, né? Para aquele homem que está na pingaiada, para aquela mulher que está na prostituição, para aquela filha, para aquela sobrinha, para aquele vizinho, para aquele homem que está lá nas trevas. Parece que não tem jeito mais. Eu quero dizer para você, Deus estabeleceu a igreja. O Senhor Jesus estabeleceu a igreja. E o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A obrigação nossa não é ver se a pessoa vai se arrepender, se a pessoa vai se converter ou não. A obrigação nossa é falar do evangelho. A obrigação nossa é dar um bom testemunho de vida. A obrigação nossa é lançar a semente. Agora, se a terra é boa, se a terra vai produzir, já é uma outra história. Quem vai convencer não é eu, não é você, é o Espírito Santo que vai convencer. Nós não sabemos o coração das pessoas. Se fosse medir pelo coração, de forma natural, você olharia para os filhos daquele homem, em Lucas capítulo 15. O filho pródigo que saiu de casa e gastou dinheiro com meretrizes, olhando naturalmente, esse não tem jeito mais. Mas o outro filho que está dentro de casa, esse é o filho correto, esse é o filho abençoado. Mas na verdade não é bem assim. Tanto o filho que saiu de casa está desviado, como o filho que está dentro da casa. O filho que está dentro da casa está fazendo as tarefas, está fazendo a obra para o pai, está servindo ao pai por obrigação. Ele ainda não entendeu o que é o amor do pai, o que é o arrependimento verdadeiro, o que é servir a Deus com carinho, com amor, o que é gratidão. Ele não sabe disso. O que vai acontecer? Quando o filho pródigo se arrepende, ele volta. Ele volta com o coração quebrantado. O que a Bíblia diz? A um coração quebrantado Deus não despreza. Então ali está tendo um verdadeiro arrependimento. Ele vem e ele fala para o pai: pai, não sou digno de nada. Não sou digno de nada. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de você, um verdadeiro arrependimento. O filho que está dentro de casa, que parece que está convertido, não está. Ele precisa de uma transformação. Então muitas das vezes Deus está querendo que eu e você vá pregar o evangelho, e nós somos como Jonas. Ah, não. Ah, esse povo não tem jeito. Ah, não. Outra coisa também. Vai que Deus perdoa eles, né? Deus é muito longânimo. Deus é misericordioso. E é mesmo. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Porque quando vier o juízo de Deus, vai ser uma catástrofe geral. Então é por isso que Deus não quer que ninguém se arrependa. Não quer que ninguém, Deus quer que todos se arrependam.
Então Deus quer que ninguém se perca. Tem um irmão aí, né? Tem um irmão nosso aí que um dia atrás aí, ele falou comigo assim: pastor, esses caras que não prestam aí, tem que ir para o inferno mesmo. Esses caras tem que não sei o quê. Cara cruel, cara que não vale nada, cara que faz isso, cara que faz aquilo, tem que queimar no inferno mesmo. Foi isso que uma pessoa falou para mim. Aí um dia desse mesmo, eu mandei um vídeo para ele, porque me mandaram esse vídeo. E nesse vídeo mostra um cara que estava amarrado, com os dois braços amarrados, com as pernas amarradas. E esse cara estava sendo espancado, e um cachorro, pitbull, estava comendo as partes íntimas dele, e ele estava vivo. Já tinha arrancado as partes íntimas, estava comendo a carne do cara. No vídeo mostra isso. E os caras ali em volta, olhando aquele cara amarrado, e aquele cara gemendo e gritando de dor, e o pitbull, parece que é um pitbull que estava comendo ele vivo. Parece que eles deixaram o pitbull guardado lá com fome, e fizeram alguma coisa ali para o pitbull vir comer as partes íntimas. Então tem um vídeo. Aí eu peguei esse vídeo e mandei para esse irmão. Tipo assim, ó irmão, você que gosta de, tipo assim, ó irmão, você que fala aí que tem que queimar no inferno, que tem que isso, que tem que aquilo, mandei para o irmão. Aí dias depois o irmão mandou para mim, falou, eu conversei com o irmão falou, eu não consegui dormir aquela noite, nem dias depois. Eu achei uma judiação que estava fazendo com aquele rapaz. Aí ele falou assim, talvez eles fizeram isso para aquele rapaz, porque aquele rapaz talvez deve ter estuprado uma criança. Ele mesmo falando para mim, talvez aquele rapaz deve ter feito uma coisa muito terrível, para que aquelas pessoas estivessem fazendo aquele castigo com ele. Mas ele disse assim, esse irmão falou assim, nossa, que ponto que chegou a humanidade, que crueldade. Aquilo que eu falei para o Senhor, olha, a gente não tem noção do que é um juízo, do que é uma calamidade, do que é o inferno. Nós não temos noção disso. E aquele irmão ficou todo assim, ressabiado, e falou, não, nós temos que orar por aqueles que estão nas trevas, orar por aqueles que parece que estão perdidos, orar por aqueles que nós, aos nossos olhos, não tem jeito mais. Sabe por quê? Porque pode haver arrependimento. Pode haver arrependimento. O que aconteceu com Jonas, Jonas é o tipo do crente, que ele fala assim, não, para aquele lá não presta, aquele não tem jeito. Mas Deus está balançando a igreja. Deus está balançando talvez a tua vida, a minha vida, para que nós possamos nos humilhar diante dEle. E vermos também que nós somos pó, que todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E que todos nós precisamos de salvação. Que o pecado entrou na humanidade. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus quer que todos sejam salvos. É claro que nem todos vão aceitar, porque o caminho é estreito. Mas Deus está dizendo nesta tarde, que Ele quer que eu e você, nós possamos dar um ótimo testemunho. E se possível, nós possamos levar as boas novas. Até para aquele que aos nossos olhos parece que está perdido. Jonas passou por um bocado, passou por uma situação terrível. E quando Jonas então caiu ali no mar, quando Jonas caiu no grande peixe, ele foi vomitado do grande peixe, ele saiu e pregou em Nínive. Ele sentiu ali que ele deveria pregar em Nínive, porque ele foi impulsionado por Deus. Porque Deus ia trazer um juízo sobre Nínive. E quando Jonas prega em Nínive, a Bíblia diz que os ninivitas todos se arrependeram. O rei de Nínive se arrependeu. As crianças se arrependeram. As mulheres se arrependeram. Gente que estava na prostituição, no adultério, na pingaiada, na safadeza, na orgia, todos se arrependeram, a ponto de fazerem um jejum. Até os animais jejuaram. E eles falaram, quem sabe Deus estende a misericórdia e Deus perdoa nós. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jó?
no livro de Jonas. No livro de Jonas, olha o que a Bíblia diz lá. Se você olhar comigo, no livro do profeta Oséias, Joel, Amós, Jonas, Amós, Obadias, Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 3, quando Jonas pregou a palavra em Nínive, no verso 5, Jonas, capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, não comam coisa alguma, nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não o fez. Está vendo a nossa oração? A nossa oração, a nossa oração, a nossa pregação, ela pode comover os corações. Deus nesse tempo, está aproveitando esse tempo para que eu seja mais quebrantado. Deus está aproveitando essa situação que é difícil, que é caótica, mas eu tenho que me quebrantar. Eu não posso ficar achando que está normal. Não, Deus está chamando a igreja para um quebrantamento. Deus está chamando eu e você para nos quebrantarmos, para buscarmos a Ele, para chorarmos na presença dEle. Inclusive, não posso esquecer, hoje, às 10 horas da noite, os pastores estarão aí, nos cantos da cidade, né? dois num lugar, dois em outro, às 10 horas da noite, orando e clamando a Deus. Eu falo para você também, você puder na sua casa, 10 horas da noite, por alguns minutos, vamos clamar a Deus, né? Está chovendo aí, mas quem puder ir no monte, né? No caso o pastor, eu vou puder ir no monte, tudo bem, mas quem não puder, em casa mesmo, tira lá alguns minutos, 10 horas da noite hoje, para clamar a Deus, pedir misericórdia a Deus, por essa nação, por esse povo. Glória a Deus, aleluia. Jonas entrou em Nínive e pregou lá, e eles se arrependeram. Então o que aconteceu? O arrependimento, a pregação, o arrependimento, trouxe ali a cura para aquele povo. A primeira pregação de Jesus, quando Jesus abriu a boca para pregar, a primeira pregação dele, em Mateus, no capítulo 4, no verso 17, a primeira pregação de Jesus, referida aqui no Mateus, no capítulo 4, está escrito no verso 17, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha bem, Jesus começou a falar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Deus está falando comigo e com você: arrependei-vos, arrependei-vos. O que é arrepender? É fazer o que os ninivitas fizeram: mudar de vida, mudar de direção, mudar de atitude. Amém? Glória a Deus, aleluia. Devemos arrepender. O que Jesus falou em Mateus, na nossa palavra de hoje aqui? Mateus capítulo 12, que eu falei para vocês. Jesus disse que os mestres da lei, Mateus 12, verso 38, e os fariseus pediram um sinal para Jesus.
faz um sinal que nós vamos acreditar. Jesus falou, não, vai ser dado para vocês o sinal de Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. E os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. E Jesus falou, eis aqui alguém maior do que Jonas. O que Jesus está falando? Se eles se converteram com a pregação de Jonas, eu e você devemos nos converter com a pregação de Jesus, com a pregação da igreja, com a pregação da palavra. Nós devemos nos arrepender, porque Jesus que começou essa pregação, Ele é maior do que Jonas. Sabe o que Jesus está falando ainda? Jesus está dizendo que tem gente que vem de longe e se converte. Quando Salomão estava no auge, quando Salomão estava firme com Deus, quando Salomão pediu sabedoria para Deus, e não houve homem tão sábio como Salomão. O que aconteceu? Salomão estava na presença de Deus. E a rainha do sul, a rainha de Sabá, veio lá da Etiópia. A rainha de Sabá veio de longe e trouxe ali relíquias, trouxe ali bens, trouxe ouro, prata, trouxe muita coisa para Salomão. E ela ouviu o que Salomão estava falando. Ela ficou encantada com Salomão. Essa história também tem na história dos etíopes. Na Torá fala também que Salomão, ele estava firme com Deus. Na história dos etíopes, uma história paralela, fala que Salomão teve um relacionamento com a rainha de Sabá e teve um filho com ela chamado Meneleque. Isso aí não está na Bíblia, está na história paralela. Está entendendo? Então tem isso também. Mas a rainha de Sabá se converteu. Há uma história paralela, diz que ela saiu lá convertida ao Deus de Israel, por ver a sabedoria de Salomão. Ela se converteu. E ela vem para a Etiópia. Então isso não está na Bíblia, tá? É a história paralela que relata isso. Mas Jesus está falando aqui que a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus falou, e eis aqui, falou para os fariseus, eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Tipo assim, ó, alguém vem de longe escutar Salomão, e eu estou tão pertinho de vocês, sou maior do que Salomão, e vocês vêm pedir um sinal para mim. Misericórdia, vocês vêm pedir um sinal. Ele falou, não vai ser dado um sinal. E Jesus falou, a rainha do sul, a rainha de Sabá vai se levantar também no dia do juízo e vai condenar essa geração. A geração ali dos fariseus, dos mestres da lei, que não criam em Jesus. Jesus está falando que no juízo final, a rainha de Sabá vai se levantar no juízo final e vai ver a condenação dessa geração. E ele falou também, Jesus disse que os ninivitas no juízo final vão se levantar e vão ver a condenação da geração ali no tempo de Jesus que não se converteu, uma geração má. Então, olha bem, arrependimento. Presta atenção agora na ressurreição para você entender. Quando é que vai haver a ressurreição dessa geração de ímpios? Quando vai acontecer a ressurreição da geração dos ímpios? Quando então que a rainha de Sabá e os ninivitas vão ver isso? A condenação daquela geração e o juízo de Deus sobre eles. Quando que vai ser isso? Então presta atenção agora. Eu falei do arrependimento. Segunda parte agora. Ressurreição. Vai ter 2 grupos que vão ressuscitar. Você que está ouvindo a gente aí, presta muita atenção, porque algumas pessoas não entendem, e às vezes alguns dos nossos mesmo não entendem. A ressurreição, todo mundo vai ressuscitar numa hora só e vai ter o juízo.
Como que é isso, pastor? Então presta atenção para você entender agora. Amém? Glória a Deus, está atento aí? Então tem dois grupos que vão ressuscitar. Tem um primeiro grupo e um segundo grupo. Tem uma primeira ressurreição, que vai ressuscitar algumas pessoas. E tem uma segunda ressurreição, que vai ressuscitar outras pessoas. Então presta atenção agora. Vou na Bíblia. Vamos na Bíblia. Em Daniel, no capítulo 12, está escrito. Daniel, capítulo 12, livro do profeta Daniel. Vamos lá, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 12. Vamos comigo lá para você entender. Daniel 12, verso 1, 2, 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, será liberto. Esse tempo que ele está falando aqui é o tempo da grande tribulação, que vai acontecer ainda, depois que a igreja for arrebatada. Esse tempo que ele está falando aqui de tribulação. Olha, presta atenção. Um tempo, vou repetir o capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do teu povo, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, que protege Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Essa angústia aqui, é aquela angústia que Jesus fala em Mateus capítulo 24. Quando ele fala, segura aí o Daniel, senão você se perde. Por isso que tem que prestar muita atenção, estar atento. Lá em Mateus 24, Jesus fala que haverá um tempo. Mateus 24, ele diz no versículo 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É essa aflição que Jesus está falando, é essa que se refere Daniel 12, 1. Que é a aflição dos 7 anos de tribulação, que vai acontecer ainda, depois que a igreja for arrebatada. É o que nós acreditamos, a igreja será arrebatada antes dessa tribulação. Então o que acontece? Versículo 2, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Olha o que ele falou então. Durante esse período de angústia, de tribulação, ele fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Ele está falando de 2 grupos que vão ressuscitar. Ele está falando de primeira ressurreição e de segunda ressurreição. Tudo bem? Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor Jesus também vai falar sobre a ressurreição. Ele não vai dar detalhes da ressurreição. Jesus vai falar a grosso modo, mas depois ele vai dar detalhes da ressurreição para o apóstolo Paulo, e ele vai dar detalhes da ressurreição para João, quando João tem a visão do Apocalipse. Tem muita coisa que Jesus não falou para os discípulos enquanto ele estava em vida, porque os discípulos não podiam suportar. Ele foi falando aos poucos. Depois que ele ressuscitou, ele falou com Paulo, ele falou com os discípulos, falou com João, porque em Jesus em vida, os discípulos não podiam assimilar tudo que Jesus queria falar. Por isso que, já que eu volto no João capítulo 5, por isso que no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus fala no versículo 12,
No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, Jesus fala assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus não vai dar os detalhes da ressurreição, mas ele fala que vai haver ressurreição. No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 28 e 29, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28, não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então olha o verso 29, vou repetir: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Tá bom, vamos ver agora essas duas ressurreições. Depois a igreja vai ser arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. A igreja é arrebatada. Mas olha bem, no livro do Apocalipse, depois que a igreja for arrebatada, vai ter 7 anos de tribulação na terra. Nesses 7 anos, quando a igreja for arrebatada, vai manifestar o anticristo. Ele vai trazer uma solução mundial, vai trazer uma paz mundial. É o que todo mundo está querendo hoje, né? Uma paz mundial. Então a igreja será tirada da terra e vai manifestar um homem, o homem da perdição, o homem do pecado, a abominação da desolação de que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 15. Talvez eu esteja falando algumas coisas aqui, para algumas pessoas aí, pode estar pensando, não estou entendendo nada que o pastor está falando. Por isso que eu chamo você para participar do curso de teologia, da escola bíblica conosco, né? Apesar da gente estar na pandemia, mas ainda dá tempo de fazer a matrícula, porque não tem como a gente pregar a Bíblia inteira numa hora só. Mas aos poucos você vai aprendendo. Tem gente que quer saber, né? Eu falei para o irmão um dia desse aí, tem gente que não conhece a Bíblia. Aí acontece esse caso de pandemia, aí a pessoa quer saber quando que vai acontecer a ressurreição. Ah, mas na Bíblia fala isso, e é uma confusão na cabeça da pessoa, a pessoa não entende. Meu irmão, presta atenção, é a mesma coisa você pegar uma criança de 7 anos, de 5 anos, apesar que hoje tem muita criança avançada aí, mas você pegar uma criança que está começando a aprender a fazer a letra A, letra B, ela aprendeu a escrever o nome dela, ela está começando a aprender a escrever, aí você vai explicar para ela que teste se escreve com S, e texto se escreve com X. Vai explicar para não, por que escreve com X um e com S o outro? Você não consegue explicar isso para uma criança. Você vai fazer confusão, por quê? Porque ela está aprendendo ainda o que é o S. Mas com o passar do tempo, ela vai saber por que escreve uma palavra com S e uma palavra com X. Parece que tem a mesma pronúncia, mas uma é com X, a outra é com S. Não se aprende da noite para o dia isso, é aos poucos. Por isso que eu estou falando para você, se você não tem uma base bíblica ainda, algumas coisas você não vai conseguir entender, mas já é um caminho. É importante você ouvir, porque o Espírito Santo também vai trazendo luz no teu coração, e você vai tendo vontade de aprender. Mas o mais importante de tudo é você, em primeiro lugar, entregar sua vida para Jesus e se arrepender dos seus pecados. Esse é o primeiro passo. Fazer como o filho pródigo, voltar para a casa do pai. Fazer como os ninivitas, voltar para Deus. É o primeiro passo. Ninguém precisa aprender a Bíblia de capa até o final da Bíblia para ser salvo. Para ser salvo é mudar de vida, é se arrepender, é entregar a vida para Cristo. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer agora. Esse é o primeiro passo. Mas aí você vai crescer na palavra e vai se aprofundando em assuntos que parecem um pouco mais complicados. É o que eu estou falando um pouco agora para você. Quando a igreja for arrebatada, 7 anos de muita angústia na terra. Os primeiros 3 anos, uma falsa paz, um anticristo reinando.
E o povo, os ímpios, num bem bom. Mas depois vai cair as pragas do Apocalipse. O anticristo vai se manifestar. E muita gente vai querer se converter, mas vai ser martirizado. Vai haver salvação durante a tribulação, mas com muita dor, com muita tristeza. Mas quando terminar os 7 anos de tribulação, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir em glória, com os anjos, com a igreja. Ele vem para livrar Israel, o povo dele, das mãos das nações que querem destruir, que vão querer destruir Israel. Então, quando estiver terminando os 7 anos, Jesus vem em glória. Por isso que você lê no Apocalipse capítulo 1, no verso 7, está escrito, Apocalipse 1, verso 7, vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, apesar do Apocalipse estar dizendo isso no capítulo 1, no verso 7, isso só vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. A igreja está presente aqui no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Mas do Apocalipse capítulo 4, já começa, a igreja é arrebatada, e começa no capítulo 6 do Apocalipse, a tribulação. E vai até o capítulo 18, quando chega no capítulo 19 do Apocalipse, Jesus vem em glória. E ele vai prender o anticristo, prender o falso profeta, lançar os dois no lago de fogo, e vai prender o diabo por 1000 anos. Olha agora, a primeira ressurreição, literalmente a primeira ressurreição, o primeiro grupo dos que vão ressuscitar. Presta atenção agora, no Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Apocalipse 20, verso 1. Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Olha agora, vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha a primeira ressurreição. A primeira ressurreição são daqueles que não receberam o sinal da besta, que não serviram o anticristo, mas que entregaram a vida para Jesus. Esses fazem parte da primeira ressurreição. Eles revivem e vão reinar com Cristo junto com a igreja que foi arrebatada. Vão reinar com Cristo junto com a igreja que foi arrebatada. Aqui, meu querido, já aconteceu também a ressurreição daqueles que morreram no Antigo Testamento, esperando a vinda do Messias. Esperando a vinda do Messias. Aqueles que creram em Deus no Antigo Testamento, esperando a vinda do Messias. Então há uma questão aí, eles ressuscitaram aqui ou no arrebatamento da igreja? Pode ter sido no arrebatamento da igreja, os que morreram com Cristo ressuscitarão. Pode ser o pessoal do Antigo Testamento ressuscitou ali, ou aqui agora. Os que morreram antes de Jesus vir na terra, mas morreram acreditando na vinda do Messias. Eles vão ressuscitar, fazem parte da primeira ressurreição. Mas olha o versículo 5. Os outros mortos, porém, não reviveram. Quais outros mortos que não reviveram? Os ímpios que nunca creram em Deus, que tiveram a oportunidade e rejeitaram, ou os que não aceitaram Jesus. Aqui está a ressurreição, os ímpios, que vai ressuscitar depois da primeira ressurreição. Os ímpios fazem parte da última ressurreição, que é a segunda, que é o grupo da segunda ressurreição. Os ímpios,
É aqui que vai ressuscitar. Depois do juízo final, depois do milênio, vai ressuscitar os ninivitas. Aliás, desculpa, vai ressuscitar os da geração ali de Jesus que não creram em Deus, e aqueles que não creram em Deus em todo o período, em todo o tempo. É claro que Nínive se converteu, aquela geração dos ninivitas se converteu, mas depois daquela geração dos ninivitas surgiu uma outra geração de ninivitas que não se converteram também. Mas aí é outra história. Mas voltando aqui, no Apocalipse 20, verso 5. Os outros mortos, porém, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição são daqueles que está no versículo 4 aí, Apocalipse 24. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca nas mãos. Eles reviveram, ressuscitaram. Está vendo? Esse grupo que ressuscitou antes do milênio. Ressuscitou depois da tribulação, quando Jesus veio em glória. Ressuscitaram antes do milênio. Os outros mortos não ressuscitaram. Então olha agora o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Sobre esses que têm parte na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte. Então eu posso contar a morte assim, quando uma pessoa nasce, presta atenção aí. Quando a pessoa nasce, ela já está morta para Deus no pecado. Ela precisa nascer de novo. Então, essa morte não é contada, nesse caso aqui. Quando a pessoa morre fisicamente, primeira morte. Morte física, primeira morte. Então, todos que morreram fisicamente, primeira morte, física. Agora, morte eterna, segunda morte, é estar eternamente separado de Deus. Isto é a segunda morte. A segunda morte, ela vai acontecer depois da morte física. Então, primeira morte é a morte física. Depois é a morte eterna, é a segunda morte. Então, quem ressuscita, quem participa da primeira ressurreição, são aqueles que estão com Cristo. Eles ressuscitam antes do milênio, antes dos 1000 anos. Está aqui no Apocalipse, está bem explicado. Agora, olha o versículo 5. Os outros mortos, porém, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Olha o verso 7, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, vai enganar as nações e tal, e vai ter uma batalha. Olha o verso 10. Verso 9. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade santa, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Isso depois do milênio. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha agora o juízo final. Então viu um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, e o que estava assentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. É aqui, nesse julgamento, vai estar
provavelmente, é o que tudo está dizendo, a igreja do Senhor Jesus vai estar participando junto com ele nesse último julgamento. É nesse último dia aqui do juízo final, em que a geração dos ninivitas que se converteram e morreram crendo no Messias, crendo em Deus, vão estar também presentes para participar do julgamento. Mas eles estão salvos porque creram em vida e morreram salvos. Eles ressuscitaram na primeira ressurreição, lá atrás, antes dos 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, eles vão estar ali também, junto com Deus, junto com Jesus, porque vem o juízo final. É nesse juízo final também ali, é nesse juízo final também, que a rainha de Sabá, que creu em Deus e morreu, estará também ressurreta, com um corpo glorioso, ali junto também, com a igreja, participando da igreja, junto também com os santos do Antigo Testamento, que creram em Deus. Vão estar ali aquele mundaréu de gente, porque vai ter o julgamento agora, daqueles que não ressuscitaram, mas vão ressuscitar agora. Olha agora, o segundo grupo que vai ressuscitar, a segunda ressurreição, no verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. Quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Quem for dominado pela segunda morte. Quem não creu em Jesus. Quem não participou da primeira ressurreição antes do milênio. Quem não participou da primeira ressurreição antes do milênio. Porque a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse 20, verso 4, 5, 6. Quem participa da primeira ressurreição antes do milênio, sobre eles não tem poder a segunda morte. Não tem poder, não é lançado no lago de fogo. Quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Os que fizerem parte do outro grupo de ressurreição, da segunda ressurreição. É o que Daniel falou. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É o que Jesus falou em João 5. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Esse grupo agora é o que vão ressuscitar para estarem no juízo final. E aqui alguém pode falar: pastor, eles estão sendo julgados segundo as suas obras. Sim, presta atenção, presta atenção. Quando a igreja foi arrebatada, ela passou pelo tribunal de Cristo, para ser julgada as suas obras, para que recebam uma recompensa do Senhor, de acordo com o que fez pelo corpo. A igreja do Senhor não vai ser julgada para ser salva, ela já é salva, mas ela passa pelo tribunal de Cristo, para receber galardão, receber louvor de Deus, por tudo que fez por Cristo nessa terra. Então as obras do crente vão passar por prova também, para ser recompensado. Aqui, nesse caso aqui, eles são julgados segundo as suas obras, porque vai ter níveis de tormento. Uma pessoa que foi muito ruim, vai ser mais atormentada do que uma outra, que foi menos ruim. Todas elas estão condenadas ao lago de fogo, todas elas sofrerão tormento, mas Deus é justo. Tem pessoas que não querem saber de Jesus, não aceita Jesus, mas são pessoas que não fazem muito mal aí, estão nas trevas. Mas tem pessoas que estão nas trevas, são ruins, são terríveis, vão ser atormentadas também. Então, meu irmão, não é porque a pessoa é boazinha que ela vai ganhar o céu, não. Ela tem que entregar a vida para Jesus.
A Bíblia fala: todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. A Bíblia também fala: o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. A Bíblia fala: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu vida por meio de Cristo. Então, toda a humanidade precisa de salvação. Você acha que lá em Nínive não tinha uma pessoa boazinha melhor do que a outra? Tinha, mas todas precisaram se arrepender, e todas se arrependeram. Então, quando Paulo vai pregar o Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 17, ele fala assim, Atos capítulo 17, quando Paulo está pregando o Evangelho, em Atenas, quando Paulo está pregando o Evangelho em Atenas, olha o que ele fala, no versículo 24, no versículo 23, Paulo está pregando o Evangelho em Atos, capítulo 17, verso 23, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer, é o que eu estou anunciando a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que se ele estivesse necessitando de alguma coisa. Porque esse Deus, ele mesmo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez procurando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo está pregando, Atos capítulo 17, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Olha o que Paulo vai dizer, portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então você que está me ouvindo aí, meu querido, você que está me ouvindo aí, minha querida, por mais dificuldade que você esteja passando, fique firme com Deus, se arrependa, creia que se nós morrermos hoje, nós estaremos num lugar maravilhoso, aguardando a ressurreição. A igreja vai ser arrebatada, nós também seremos arrebatados. Mas se ainda alguns permanecerem, vivos, vamos supor que se eu morrer hoje, permanecer alguém vivo aí, permaneça firme na presença do Senhor. E se o Senhor arrebatar você, o seu corpo vai ser transformado. Agora, se a igreja for arrebatada, então, você terá o corpo transformado. Os que morreram, nossos irmãos que morreram na pandemia aí, vamos encontrar com eles nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Depois então vai manifestar o anticristo, vai ter 7 anos, que o anticristo vai reinar na terra, e vai ter tribulação, angústia na terra. No final dos 7 anos, Jesus vem em glória, e muitos durante esse tempo de tribulação, vão morrer, vão se converter, vão morrer, dar a vida por Cristo. Mas depois então dos 7 anos, conforme eu li aqui, em Apocalipse capítulo 20, quando Jesus vier em glória com a igreja, com os seus, esses também ressuscitarão, se encontrarão com a igreja, fazendo parte da igreja. Eles ressuscitarão,
Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é a primeira ressurreição? Quem faz parte da primeira ressurreição? Os que estão firmes com Cristo. Fazem parte aqueles que participam do arrebatamento da igreja e os outros ainda que vão morrer durante a tribulação crendo em Jesus. Esses dois momentos da ressurreição, tanto no arrebatamento como durante a tribulação, no final da tribulação, são os que fazem parte da primeira ressurreição. São os que crê em Jesus de todo o coração. Sobre nós, sobre você que crê em Deus, que crê em Jesus, não tem poder a segunda morte. Mas nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Quando se passar os 1000 anos, Satanás será solto. Vai enganar muita gente ainda. Vai ter uma outra guerra. Satanás será então lançado no lago de fogo, onde estará a besta e o falso profeta. Ali então vai se estabelecer o juízo de Deus, o trono branco, onde a igreja estará ali presente. Todos aqueles que creram em Deus, que ressuscitaram na primeira ressurreição, estarão com Deus também ali, para participar, para ver aquele juízo, aquele julgamento. Ali estará presente os ninivitas que se converteram e a rainha de Sabá, porque Jesus falou que ela vai ver a geração que vai ver a geração má e adúltera, que teve a oportunidade de crer e não creu, sendo punida e condenada. Meu irmão, minha irmã, não é brincadeira, é muito sério. É muito sério. E então haverá novos céus e nova terra. Estaremos nós para sempre com o Senhor. Então eu termino essa palavra aqui com você nessa noite. Meu querido, minha querida, arrependimento, ressurreição e juízo final. Vale a pena ficar firme com Deus, porque tudo passa, tudo passa. Quantos dos nossos estão partindo aí? Pessoas que você nem imaginava. Mas muita gente, irmão, nesse Brasil afora, nesse mundo afora. Mas não por causa disso só não. Igual alguém falou, né? Só morre quem está vivo. Para morrer basta estar vivo. Então, nós temos que estar preparados. E a primeira mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos dessa vida de murmuração, essa vida de o pé no mundo, um pé na igreja, essa vida de mornidão, essa vida de queixume, essa vida aí malemar com Deus, firma com Deus aí. Eu sei que não está fácil, mas busca o Senhor em oração. Ele está com a mão estendida, com o braço estendido para nos ajudar. Ele enviou o Espírito Santo para ajudar eu, para ajudar você, porque por nós mesmos nós não damos conta. Eu não dou conta, você não dá conta. Nós não damos conta, mas o Espírito Santo é o nosso ajudador. Levanta, irmão. Você, mulher que está triste, aborrecida, porque perdeu alguém aí, levanta. Você vai se encontrar com essa pessoa na glória. Você vai se encontrar, nós vamos nos encontrar na glória. Levanta a cabeça, respira. Isso tudo vai passar. Você que está com a síndrome do pânico, levanta a cabeça, isso vai passar. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. O próprio Senhor Jesus falou, eis aqui alguém maior do que Jonas. Eis aqui alguém maior do que Salomão. O Senhor é maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então arrependei-vos, porque a ressurreição primeira, ela é abençoada, e o juízo vem. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus te proteja, Deus te guarde. Uma ótima noite, ótima semana. Se você não se esquecer, hoje 10 horas da noite, tira um tempinho para orar pelo Brasil, por todos nós. 10 horas da noite, tira aí uns minutinhos aí. Nós vamos estar orando também, tira aí uns minutinhos hoje, 10 horas da noite, para estar orando, repreendendo, agradecendo a Deus, fortalecendo a sua vida. Amém? Uma ótima semana. Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, entrego nas tuas mãos essa vida, entrego nas tuas mãos essa família, essa pessoa. Ajuda-me, ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes com o Senhor, a nos arrependermos da vida suja, atrapalhada. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para Ti o nosso coração.
que nós possamos participar dessa ressurreição primeira. Em nome de Jesus, Pai, que possamos levar a Tua palavra a outros também, e que eles se arrependam, que eles se convertam. Que a Tua paz entre nesses corações, trazendo refrigério, trazendo alegria em meio a tanta dificuldade. Que a paz do Senhor entre nos nossos corações, no meu e nos nossos corações. Que os irmãos que estão passando luta, enfermidades, sejam curados em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós digamos amém. E todos digamos amém. E com alegria todos digam amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Abraço para todos, abraço para todos.